Bom dia, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre trabalho mecânico. Bom, o que que é o trabalho mecânico? Geralmente, no dia a dia, o conceito que a gente usa para trabalho é diferente do conceito físico, né? Então, por exemplo, quando a gente segura uma mala em um ponto de ônibus, quando a gente faz alguma atividade física, né? A gente diz que houve um trabalho ali. Mas para física, só existe trabalho se houver movimento. Então, se houver uma movimentação, né? Houver um deslocamento e uma aplicação de uma força, aí nós temos a realização de trabalho. Então, no caso, o trabalho, né, ele é uma forma de energia. Então, o trabalho ele é uma forma de energia que ela pode ser transferida ou então transformada. O trabalho ele é uma grandeza escalar, tá? Nós já aprendemos o que é grandeza escalar e grandeza vetorial. No caso aqui, a grandeza escalar, ele só depende de um módulo, tá? Só depende de um valor para a gente entender como é que ele funciona. O trabalho, a unidade no sistema internacional é o Joule. Então, o trabalho ele tem essas características, tá? É uma forma de energia. Essa energia ela pode ser transferida ou então transformada. E também é uma grandeza escalar. Bom, no caso aqui, se nós formos analisar a situação, nós temos aqui um homem empurrando, né, um caixote. Nesse caso aqui, nós temos realização de trabalho, porque esse homem ele está aplicando uma força e essa força que ele aplica nesse caixote faz com que esse caixote se desloque por uma determinada distância. Então, nesse caso aqui, para a gente calcular o trabalho, ele vai ser a força vezes a distância. A força, vocês já sabem, é dada em Newton e a distância que é dada em metros. Então, para me saber o trabalho que foi realizado nessa primeira situação, simplesmente eu vou multiplicar a força que foi aplicada vezes a distância que aquele material se deslocou. No caso aqui, né, a distância que esse caixote se deslocou. Foi 3 metros, foi 10 metros. Então, vou multiplicar a força pela distância. E aí eu vou ter o trabalho em Joule. E nós podemos ter uma outra situação, aonde eu vou ter de novo uma força sendo aplicada para deslocar um objeto. Porém, essa força, ao ser aplicada, ela forma um ângulo, tá? Um ângulo entre o deslocamento e a força. Aí, no caso, para mim calcular o trabalho, eu tenho que levar em consideração o cosseno desse ângulo. Logo, eu vou ter trabalho igual a força vezes a distância e também vezes o cosseno do ângulo. Então, eu posso calcular trabalho de duas formas. Se não tiver ângulo, é só a força vezes a distância. Se tiver um ângulo, então eu tenho que usar o cosseno daquele ângulo, tá? Então o trabalho vai ser a força vezes a distância e vezes o cosseno do ângulo. Nós vamos ver exemplos dessas duas formas. Então olha só, no exemplo 1 aqui diz o seguinte: um homem empurra um caixote de madeira por uma distância de 5 metros, aplicando uma força de 30 newtons. Qual foi o trabalho realizado pela força? Então aqui é simples, a gente já viu. Como não tem ângulo aqui, é só a força sendo aplicada e o caixote deslocando. Para mim calcular o trabalho, eu vou só multiplicar a força que foi aplicada vezes a distância. Nesse caso aqui, a força que foi aplicada foi de 30 newtons e a distância que o caixote deslocou foi 5 metros. Então, o trabalho aqui vai ser o resultado dessa multiplicação. Logo, o trabalho vai dar 150 joules. Então, aqui eu encontrei o trabalho realizado por essa força aqui que foi aplicada. Aqui no exemplo 2 já é uma situação diferente. Diz o seguinte: um carrinho é puxado por uma força de 90 newtons por uma distância de 7 metros. Admitindo que o ângulo formado entre a força e o deslocamento foi de 60 graus, determine o trabalho realizado pela força, dado o cosseno de 60 igual a 0,5. Então, nesse caso aqui, olha a posição da força. A força está sendo feita nesse sentido. Como é a força sendo feita nesse sentido aqui, olha só, é formado um ângulo. Esse ângulo alfa aqui, ele vale 60 graus, que foi dado aqui no nosso exemplo. Para isso agora, para calcular o trabalho nessa situação, eu tenho que levar em consideração esse ângulo aqui, tá? Levar em consideração o cosseno dele. Então eu vou usar essa fórmula. A diferença dessa para essa outra aqui é só porque aqui a gente adiciona, ó, o cosseno do ângulo, tá? Então vai ser o mesmo jeito, trabalho é igual, a força foi de 90 newtons, a distância foi de 7 metros e o cosseno de 60 é 0,5. E aqui você só multiplica tudo, 90 vezes 7 vezes 0,5. Nesse caso aqui o trabalho vai dar 315 joules, tá? Então, duas formas de calcular o trabalho. Quando não forma ângulo, é só multiplicar força vezes distância. E quando forma um ângulo, eu levo em consideração o ângulo que foi dado, no caso, o cosseno desse ângulo, tá? Vamos continuar a aula.
Com relação aos tipos de trabalho, nós temos três tipos de trabalho, na verdade, né? Temos o trabalho motor, o trabalho resistente e o trabalho nulo. No caso do trabalho motor, ele é considerado trabalho motor quando o deslocamento ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força. Então, se eu olhar aqui, olha só, o deslocamento está apontando para cá. A força também está apontando para o mesmo lado do deslocamento. Então, nesse caso, eu tenho um trabalho motor. Esse trabalho aqui, motor, é considerado positivo, tá? Porque força e deslocamento, elas estão tendo a mesma direção e sentido. Quando é que o trabalho é negativo? Quando ele é um trabalho chamado de trabalho resistente. E quando é que acontece um trabalho resistente? Quando, né, a força e o deslocamento eles vão ter sentidos contrários. Então, no caso aqui, olha só, o deslocamento está apontando para lá e a força está apontando para cá. Então, nesse caso aqui, olha só, eu tenho que direção e sentidos contrários, eu vou ter, no caso, um trabalho resistente. E o trabalho é nulo quando a força ela é perpendicular ao deslocamento, ou seja, o deslocamento é nesse sentido e a força está apontando, olha, para cima, é perpendicular ao deslocamento. Nesse caso aqui, forma um ângulo de 90 graus, ó, isso aqui é um ângulo de 90 graus. Como o cosseno de 90 é igual a zero, e tudo que você multiplica por zero vai dar zero. Se vai dar zero, então nosso trabalho aqui vai ser nulo. Então, sempre que a força for perpendicular ao deslocamento, é trabalho nulo. Continuando, o trabalho também ele pode ser considerado com relação à força-peso. Então, eu tenho o trabalho realizado pela força-peso. Então, quando é que eu calculo o trabalho realizado pela força-peso? Quando eu levo em consideração, né, a massa do objeto, eu levo em consideração a gravidade e a altura. Nesse caso aqui, a altura é o nosso deslocamento. Então, dá para eu calcular o trabalho da força-peso usando essas três informações: a massa, a gravidade e a altura, tá? A gente vai ver um exemplo aqui. Então, uma bola de 900 gramas é abandonada de uma altura de 3 metros e pede para a gente calcular o trabalho realizado pela força-peso. No caso aqui, né, nós vamos usar a formulazinha do trabalho da força-peso. Esse mais, esse menos aqui é porque quando o objeto ele está caindo, ou seja, está vindo de cima para baixo, nós vamos considerar que ele é positivo, né, porque ele está vindo a favor da gravidade. Se a gente estivesse jogando para cima essa bola, né, ela estaria indo contra a gravidade, então eu ia considerar negativo. Então aqui eu vou considerar positivo porque é de cima para baixo. Ela foi abandonada de uma altura de 3 metros, tá? E para calcular aqui é só usar. A massa tem que estar em quilograma. Aqui está em grama, então primeiro vocês transformam. É só dividir por 1000, tá? Então eu vou ter 900 gramas é igual a 0,9 quilograma, vezes a gravidade, no caso é da Terra, é 10. E a altura que diz que o objeto foi abandonado, a bola, foi de 3 metros. É só multiplicar tudo também. 0,9 vezes 10 e vezes 3. Nós vamos ter um total de 27 joules. Isso aqui é o trabalho da força peso. Agora, se fosse o contrário, se estivesse dizendo que a bola tivesse sido jogada de baixo para cima, né, atingindo uma altura de 3 metros, a única diferença é que eu ia colocar um sinal de menos aqui, porque está indo contra a gravidade. Então ia dar menos 27 joules, tá? Então fiquem só atentos para isso. Quando ela está caindo ou quando ela está subindo. Quando ela está caindo é positivo, porque está a favor da gravidade. Quando ela está subindo, ela é negativo, porque está indo contra a gravidade. E por último, nós temos também o trabalho da força elástica. Então, também é calculado o trabalho realizado por uma força elástica. Nós já estudamos o que é uma força elástica. É quando um objeto ele tem capacidade, né, de deformar. E aí eu levo em consideração a constante de deformação do objeto e o quanto ele deforma. Por isso que a fórmula para calcular o trabalho da força elástica é parecida com o da própria força elástica. A única diferença é porque vai elevar aqui ao quadrado e vai dividir por 2, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Trabalho da força elástica vai ser igual. Esse K é a constante elástica vezes x ao quadrado. O x aqui é a deformação. É quanto o meu objeto, né, quanto o meu elástico, a minha mola, ela aumentou. E você vai elevar ao quadrado. E depois dividir por 2. Então, nesse caso aqui, olha só, eu tenho uma mola. Ela está comprimida aqui. É aplicada uma força, ó, a força. E ela aumenta. Esse aumento aqui, esse x, é o deslocamento. É quanto essa mola aumentou. Ah, foi tantos metros, foi tantos centímetros, então vai ser o nosso x aqui. Nós vamos ver um exemplo que fica mais fácil de entender o trabalho da força elástica. Então aqui o exemplo 4.
Uma mola de constante elástica igual a 500 newtons por metro é puxada por uma força, deformando-a em 0,02 metros. Dessa forma, calcule o trabalho realizado pela força elástica aplicada na mola. Então, o que eu sei aqui? Que essa mola ela foi esticada, tá? Que ela possui uma constante elástica de 500 newtons por metro. E quando ela esticou, ela deformou 0,02 metros. O que é isso? Ela aumentou 0,02 metros com a força que eu apliquei nela para esticar. E agora eu quero calcular qual é o trabalho realizado por essa força elástica que foi aplicada aqui. Então vamos usar, ó. O trabalho da força elástica é igual a constante vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. É só substituir. Qual é a nossa constante elástica, que é o K? É 500 vezes. Qual é a deformação? Quanto foi que aumentou a mola? 0,02 metros. Então, tu vai colocar 0,02 ao quadrado, dividido por 2. Aí aqui você resolve, né? Eleva 0,02 ao quadrado, multiplica por 500 e depois divide por 2. Então faz uma conta direto aqui. Fazendo esse processo, nós vamos ter na parte de cima 0,02 ao quadrado e vezes 500 vai dar 0,2. E dividindo agora pelo 2 que está embaixo aqui, vai dar um trabalho da força elástica igual a 0,1 joules. Então aqui nós temos o trabalho da força elástica realizado aqui nessa mola. É 0,1 joules.